E além disso tudo, organizar, né? Teve muitos atividades. Mesmo você se programar do máximo, não vai ter muitos problemas. E como somos todas pessoas, é muito difícil relacionar. E o nosso grupo teve que todos esses meses, dessa semana, então o pessoal foi muito técnica, tá? Mas a gente não deixou de trazer. Minicurso também, a gente escolheu 2 dias de minicursos, para ser uma semana mais prática. É basicamente isso, porque aproveito muito. Contato com palestrantes é muito importante, então gostaria que vocês tivessem prestado atenção nas palestras, fizessem perguntas para ter esse contato ainda mais. Vamos ver aqui. E para quem está nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo e estamos felizes de ter conectados conosco. Seria essa parte, e eu declaro aberta a nova Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Agora vem alguns avisos importantes que eu vou decorrer da semana. Então, gostaria de ressaltar que a presença dos alunos de Engenharia de Alimentos são obrigatórias nas palestras para a presença nos componentes curriculares que vocês estão matriculados. Mais que 15 minutos fora da palestra, não vai contabilizar a presença, então vão receber falta. Então, se vocês tiverem que sair, aproveite os 15 minutos que você não for por palestra. Intervalos para ir no banheiro, tem intervalo entre palestras e o copo para aproveitar. Os acadêmicos que vão fazer minicurso, é obrigatório jaleco. Então, não esqueça do jaleco, senão não entra no laboratório. E a sala do copo está sendo 209 no dia de hoje e quarta-feira. E é isso. Agora vamos falar um pouquinho do nosso palestrante. Palestra agora é com o Luan Ramos, vai das 10h30 às 11h20. Ele vai falar nos temas sobre embalagens bioativas como alternativa sustentável. Ele é engenheiro de alimentos e mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela UFGD. E atualmente é doutorando em tecnologia de alimentos pela Unicamp. Então, passo para você a palavra, Luan. Muito obrigada por ter participado e palestrar para a gente. Olá, bom dia a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e daí vocês só me confirmam, porque eu não vou estar vendo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Oi? Estamos ouvindo bem e vendo bem. Tá. Então, bom dia a todas e todos. Fiquei muito contente com o convite, né? É muito bom a gente ser lembrado, assim, para essas ocasiões. E, principalmente, para trazer um pouco aqui da minha experiência para vocês que ainda são alunos de graduação e para conhecer um pouco mais do mundo da engenharia de alimentos, que é super amplo, que é muito legal esse curso. Assim, eu sou apaixonado pelo curso de engenharia de alimentos, acho que tem várias vertentes que a gente consegue sair. Então, a gente tem uma visão muito ampla no curso de várias áreas e que quando a gente se forma, a gente acaba escolhendo, optando, né, por aquilo que a gente tem mais afinidade e tem uma gama muito grande de oportunidades na área para o engenheiro de alimentos, né? E a área de embalagens é uma dessas que, assim, me apaixonei quando eu fiz mestrado e não pretendo sair. Então, eu vim trazer hoje essa palestra para vocês, falando um pouco sobre embalagens bioativas como uma alternativa sustentável. Então, para trazer essa palestra para vocês, eu trouxe uma pequena introdução. Depois eu vou falar um pouco sobre os filmes e coberturas e entrar especificamente em embalagens bioativas e fazer algumas considerações finais sobre o que eu penso sobre esse assunto. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês por que a gente tem que utilizar embalagens, né? As embalagens, se a gente for estudar a história, a gente sabe que tem aí
desde muito tempo, o ser humano utilizando embalagens para os alimentos, para diversos objetivos, né? Principalmente embalar os produtos e proteger eles para um maior shelf life, para esses produtos serem transportados, para a exposição desses produtos, comercialização, dentre outros objetivos que a gente tem da utilização da embalagem, né? Mas o principal dele é proteger o nosso produto do ambiente externo, das condições que ele está armazenado. Então, quais são as funções mesmo da embalagem? A gente tem diversas funções da embalagem. Quando vocês tiverem na disciplina de embalagem de alimentos, vocês vão perceber quão versátil é uma embalagem, quantas funções ela tem, quão importante é para a nossa área, né? Então, a primeira função de uma embalagem é a contenção, que é de exatamente conter ali o produto dentro dela, né? E isso vai depender muito da forma física do produto, da natureza do produto, né? Dependendo disso, a gente pode utilizar um determinado material, um outro material, a gente vai precisar de uma determinada propriedade para aquele material de embalagem, né? Então vai depender muito das condições do produto. A informação, né? A gente tem aí nas embalagens a rotulagem, toda aquela informação que a gente precisa saber para consumir o produto ou sobre a veracidade, né? A validade do produto, a tabela nutricional. E agora, com a atualização da legislação, né, a gente tem aí informes sobre produtos que são ricos em açúcar, ricos em gorduras, né? Então, tudo isso, toda essa informação tem que estar ali na embalagem. Então, por isso que também tem essa importância de ter uma embalagem no alimento. A comunicação da marca, né? Isso já é muito disseminado na nossa área, que tipo, a gente precisa colocar ali uma identidade daquela marca, então personalizar a embalagem com uso de tipografia, símbolos, ilustrações, formatos, publicidade, né? Trazer aquela cor, fazer uma embalagem chamativa para o consumidor, é também uma das funções da embalagem. A função de proteção, né? Então, realmente, prevenir danos mecânicos devido aos riscos durante a distribuição, durante o armazenamento. Então, toda essa proteção, né, ao longo aí da cadeia do alimento também é uma das funções da embalagem. Conveniência, né? Então, para manipuladores e usuários de todas as cadeias da embalagem, então a gente precisa de uma embalagem que tenha uma conveniência, que ela seja adequada para o transporte, que ela tenha uma facilidade para a gente manusear e, e consumir, né? Dependendo aí de qual é o produto que a gente está falando. A promoção, né? Então trazer aí descontos, a quantidade extra, quando é um produto novo, inovador, quando é um produto rico em algum composto, quando é um produto que traz alguma propriedade a mais, né? Que as empresas querem destacar. Então isso também é algo uma das funções da embalagem, de promover aquele produto, de trazer, de chamar a atenção dos consumidores. Temos que pensar também, né, na responsabilidade ambiental. Atualmente é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente na indústria de alimentos, que a gente tem o descarte inadequado e muitos descartes e muitos produtos que não são beneficiários ao meio ambiente. Então a gente precisa tomar cuidado de estar, né, dessa responsabilidade ambiental, de cuidar do nosso ambiente, né, cuidar do nosso planeta. Então, as embalagens que a gente puder, né? Então, usar uma embalagem biodegradável, usar uma embalagem que não vai afetar negativamente o meio ambiente é muito importante, né? E isso a gente pode pensar em embalagens na fabricação, na utilização, na reutilização, na reciclagem, né? Então, são vários processos ali de fabricação da embalagem que pode estar atrelada a essa responsabilidade ambiental que a gente precisa ter. Se a gente tem um processo mais verde, né? Se a gente tem um processo que agride muito ao meio ambiente, então a gente pode repensar esses processos para processos mais simples ou processos que não agridem o meio ambiente, né? Que não geram muito pegada de carbono. Então tem que pensar tudo nisso.
A questão da preservação, né? Existem muitas embalagens que ajudam, que previnem alterações químicas, bioquímicas, microbiológicas. Então, isso também se torna uma função das embalagens. A questão de apresentação, né? Então, assim como a comunicação da marca, né? A gente viu lá em cima, que é uma coisa importante que as embalagens fazem, a gente tem também a apresentação. Então, se a gente tem um produto inovador, que a gente quer chamar a atenção do cliente, então a gente pode inovar na embalagem, fazendo, como por exemplo aqui na figura, que a gente tem umas embalagens de sucos, né, que representam como se fosse a fruta. Então, aí você vai pensar no tipo de material, na forma, no tamanho, na cor, e também na questão de economia, né? Se a gente tem um produto, mas a gente precisa distribuir ele de diferentes tamanhos, de diferentes formas, né? Porque, né, nem todo mundo vai consumir uma Coca-Cola de 5 litros, né? Às vezes as pessoas querem uma de lata ou uma de 1,5 litros. Então, depende dessas questões de tamanhos variados de embalagens, também é uma questão de economia, que é uma da função da embalagem. Então, vocês veem aqui que eu trouxe uma lista de funções que as embalagens têm, e isso, né, demonstra a importância da gente estudar embalagens para alimentos, é, de ter mais pesquisas, de fomentar essa área, né, para a gente estar trabalhando. E também, outra questão é que tem muita coisa para fazer, tá? Apesar da gente ver já muitos avanços nas embalagens, a gente ainda tem muita coisa que fazer, tem muito que estudar, muito que pesquisar, muito que melhorar em alguns aspectos também. Então, é uma área muito interessante para se trabalhar. Mas o que seria, quando a gente pergunta, uma embalagem adequada? A gente diz que uma embalagem adequada é aquela que a gente consegue as características do alimento e as características do sistema de embalagens juntos. Ou seja, né, a gente precisa pensar que alimento é, quais são as características que esse alimento possui, qual é a composição desse alimento, para pensar qual tipo de embalagem que a gente precisa, quais as características da embalagem que a gente precisa. Então, uma embalagem adequada para um produto pode não ser para outro, né? Então, é muito uma junção de, do alimento em si e do material de embalagem, tá? Então, são umas coisas que são muito interligadas. Então, quando a gente estuda embalagem, a gente tem que pensar muito também além da embalagem, né? A gente tem que pensar muito no produto que a gente está embalando, né? O que que ele necessita, se ele precisa de proteção contra a luz, se ele precisa de proteção contra o oxigênio, ou proteção contra danos mecânicos, enfim. São coisas que tem que se pensar caso a caso. Então, é uma área que precisa ter um conhecimento muito amplo de alimentos, assim, quando a gente vai pensar qual a embalagem adequada para aquele produto. Quando a gente pensa, então, na natureza do produto, né, o que que a gente tem que pensar? Basicamente nessas 5 coisas. A natureza física do produto, se a gente tem um gás, um líquido, um alimento muito viscoso, um sólido. Na natureza, com relação ao volume, peso e densidade, então, qual vai ser o método para encher essa embalagem? Qual a precisão? Quais são as obrigações locais, legais que a gente precisa ter? As características químicas e bioquímicas, né? Quais os ingredientes, o valor nutricional, esse produto que a gente vai embalar, ele é corrosivo para algum material de embalagem, né? Sua composição química vai ser alterada se ele estiver em contato com oxigênio, se ele estiver em contato com a luz. A questão de dimensões, né? A gente precisa pensar no tamanho desse produto, no tamanho desse alimento, na forma que ele tem. Se a gente vai embalar numa embalagem rígida, numa embalagem flexível, né? A sensibilidade aos danos que esse alimento possui, né? Então, se é um alimento que tem uma sensibilidade aí com relação a impactos mecânicos, né? A gente precisa pensar nas propriedades mecânicas, na fragilidade, na fraqueza que o produto tem, para então
pensar em qual embalagem a gente vai utilizar para esse produto. E com relação ao sistema de embalagem, a gente também tem aí algumas características que temos que pensar, né? Se a gente tem uma embalagem que transmite luz, primeiramente, porque a transmissão de luz, a gente sabe que pode causar alterações de sabor, de cor, alterar os nutrientes do alimento. Então, se é um alimento susceptível, fotossensível, a gente precisa de uma embalagem que tenha uma barreira de luz. A permeabilidade ao oxigênio, a permeabilidade ao oxigênio acaba também alterando essas questões de sabor, oxidação, cor, né? Afeta muito esse lado sensorial do alimento. A permeabilidade ao CO2, então a perda de carbonatação, a respiração, né? Por exemplo, refrigerantes, a gente quer que ele mantenha o gás dentro, então precisa de uma embalagem que tenha uma permeabilidade ao CO2 baixa, né? Permeabilidade à água também, isso afeta muito na crocância do alimento. Então, se é um alimento crocante e a gente embala ele numa embalagem que tem uma alta permeabilidade à água, ele não vai chegar no consumidor crocante, né? Isso vai ter essa perda de qualidade sensorial que a gente não quer. Perda ou aumento de textura, crescimento microbiano, desidratação. A gente sabe que a água, né, é um grande. É muito importante a gente ter o controle da água no alimento, porque isso pode afetar muito em questões microbiológicas, né? A migração de compostos também. É importante que o sistema de embalagem não seja tóxico, né? Não tenha essa migração de compostos tóxicos para o alimento, porque isso pode acabar afetando o produto de forma muito negativa e a gente não vai poder distribuir um produto com esses compostos tóxicos presentes. E às vezes tem compostos que migram, que acabam alterando o sabor, alterando o aroma também. Porém, a gente vai falar mais para frente de algumas embalagens que a gente quer que ela migre, o composto presente na embalagem migre para o alimento, como compostos antioxidantes, compostos antimicrobianos, né? São importantes também ter essa noção. E a permeabilidade de voláteis, né? A gente também quer que esse alimento não perca seus voláteis, não perca seu aroma, porque isso vai alterar a sua qualidade sensorial e vai afetar muito na distribuição e na venda dos produtos. Além disso, então, vocês estão vendo que está só juntando assim, um monte de coisa que a gente está falando, que é importante ter em conta para pensar qual embalagem a gente vai usar no alimento. Além dos fatores relacionados ao produto, os fatores relacionados ao sistema de embalagem, a gente tem que pensar também em alguns fatores intrínsecos e extrínsecos que a gente tem no alimento e no ambiente. Então, extrínseco, né? A gente pode pensar na temperatura de armazenamento, na presença ou não de oxigênio, na umidade relativa, na luz, na presença de micro-organismos no ambiente. Então, se é um ambiente que tem muitos desses fatores presentes, a gente precisa, né, ver um jeito, uma maneira de conter esse produto contra a luz, contra a umidade. E a gente tem que pensar também nos fatores intrínsecos, né? A composição desse alimento, a atividade de água, o pH, a acidez. Então, se é um alimento que tem muita água, não pode ser uma embalagem muito susceptível à água, né? Que senão ela vai se desintegrar. Então, tem que pensar em todas essas questões antes de escolher, né, a embalagem adequada para o nosso produto. Falando de embalagens, a gente tem um livro que o ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, desenvolveu em 2020, que traz as tendências na área de embalagens. Então, nesse livro é muito interessante, quem tiver curiosidade pode procurar, tem na internet disponível, né? E eu listei aqui as 9 tendências que eles trazem, que é a facilidade, né? As pessoas estão cada vez mais buscando as coisas mais fáceis. Então, se a gente tem uma embalagem muito complexa, um alimento que precisa de muitas etapas para você consumir, as pessoas acabam
não querendo consumir. Ah, isso precisa de algo mais fácil, mais rápido, né? A vida está muito corrida atualmente. Questões de simplicidade também, então não precisa ter uma embalagem toda elaborada, com muita coisa, a gente só precisa de uma embalagem simples, fácil, né? Rápida, que a gente consiga consumir aquele produto rapidamente. A questão de preservação, né? Então a gente precisa de uma embalagem que realmente contenha o alimento e preserve ele por um maior shelf life, né? Porque a gente acaba, às vezes, as pessoas compram o produto e demora muito para consumir, e aí quando vai ver já não está mais fora da validade, então a gente precisa de uma embalagem que realmente preserve esse produto por mais tempo. A informação precisa ser acessível, é uma das tendências também, então as pessoas agora estão buscando cada vez mais, né, ler o rótulo, ver ali a informação nutricional, ver as informações de como consumir esse produto. E agora, ainda mais agora com essa nova legislação, né, que tem a etiquetinha de produto rico em gorduras, produto rico em sal, produto rico em açúcar, né, a informação acaba ficando mais disponível ainda, então isso está sendo bem legal. Questões de praticidade também está relacionado com essa agilidade que a gente precisa ter, as pessoas querem, né, no consumo de alimentos. A interação, a questão de interação está ligada a você utilizar a embalagem para outras coisas. Então, você compra uma embalagem que depois que você consome aquele produto, você pode, talvez, ele se transforma num vaso de planta, ou ele vira um brinquedo para uma criança, ou ele pode se transformar em algum outro objeto, né? Alguma outra coisa que a gente utiliza futuramente. Então, essa questão também é uma das tendências que estão aí nesse trend. A questão de nanotecnologia, né? Então, a nanotecnologia também está aplicada na área de alimentos, a utilização de compostos em escala nano, a utilização de biopolímeros, né? Ou polímeros de fontes renováveis, que é uma questão também muito relacionada com o meio ambiente, né? Porque a gente está cada vez mais buscando embalagens que sejam biodegradáveis, que não agridem o meio ambiente. E sustentabilidade e ética, né? A gente precisa também pensar muito nessas questões de sustentabilidade, meio ambiente, de como que está sendo o descarte das nossas embalagens, né? E as pessoas estão cada vez mais inteiradas nisso, né? E também buscando um produto que esteja com uma embalagem biodegradável, uma embalagem que não vai afetar o meio ambiente, né? As pessoas estão buscando por isso e às vezes até pagam a mais para consumir um produto que esteja embalado em algo que não vai agredir o meio ambiente futuramente, ou que tenha um alimento que tenha um processo mais verde, né? Que não agrida tanto o meio ambiente. Então, essas são alguns trends aqui que esse livro do Itaú traz, e são bem interessantes, e quem quiser olhar na internet tem disponível, então vocês podem dar uma lida que é bem legal. E daí agora eu vou falar um pouco para vocês de embalagens biodegradáveis, que é um pouco a área que eu comecei a trabalhar no mestrado e que gosto muito e trabalho até hoje. Então, qual que é a justificativa, né, para a gente ter uma embalagem biodegradável? A gente tem vários pontos que precisam ser ditos sobre essas questões. Então, primeiro é a preocupação com o meio ambiente, né, que está relacionada ao descarte de materiais não renováveis utilizados como embalagem para alimentos. Então, a gente compra um produto que está numa embalagem que não é biodegradável, que ela não é de feita com fontes renováveis, esse produto vai ficar na natureza por muito tempo, né? Então, isso é um grande problema ambiental que a gente precisa ter em conta e pensar muito bem quando a gente estiver trabalhando na indústria de alimentos. Aqui do lado, eu tenho umas fotos de um teste que foi feito, e aqui a gente tem uma embalagem no início, e depois de 2 semanas, depois de 4 semanas, ela já estava totalmente, né, biodegradada aqui no solo. Então, é algo assim que a gente precisa, né? Que quando for descartado, esse produto se degrade na natureza, não gerando resíduos, né? Não gerando
problemas para ambientais. Uma outra coisa que a gente tem que também tomar em conta é com questão aos microplásticos, né? A gente precisa de polímeros que realmente se degradem ali na natureza, né? E não que se transformem em microplásticos que podem também estar causando outros problemas ambientais. Uma outra justificativa é a demanda por alimentos de alta qualidade. Então, a gente precisa, né, constantemente, a sociedade está precisando de alimentos que tenham qualidade e embalar eles em embalagens que são biodegradáveis pode ajudar consideravelmente nessa demanda. A necessidade, né, de se reduzir a dependência do petróleo. A gente tem diversas embalagens plásticas, principalmente, que utilizam o petróleo como fonte para desenvolvimento desse produto. E a gente sabe que o petróleo, né, uma hora pode acabar, então a gente precisa reduzir essa nossa dependência ao petróleo e começar a pensar em outras alternativas que são renováveis, que a gente tem disponível na nossa, que a gente tem disponível e que a gente pode utilizar isso e explorar esses recursos de uma forma muito legal. A redução também com o custo da embalagem final do produto, se a gente substituir também esses polímeros que a gente está usando por polímeros biodegradáveis, né? Quanto mais a demanda de polímeros biodegradáveis que a gente tiver, né, a gente consegue baratear esse produto e reduzir os custos da embalagem final. Uma outra justificativa também é a oportunidade de novos mercados de matérias-primas formadoras de filmes. A gente tem no Brasil e no mundo diversas fontes que não são renováveis, que são renováveis e que podem ser utilizadas para a produção de embalagens biodegradáveis e diversas que a gente ainda nem tem noção, né? Só no Brasil a gente tem uma gama muito grande de produtos e que a gente ainda nem conhece, né? Tem pesquisas que são ainda muito recentes e que são muito iniciais, levando aí alguns polímeros que são encontrados na natureza. A gente tem diversos biomas no Brasil que são riquíssimos em produtos que a gente ainda nem conhece. Eu que vim lá do Mato Grosso do Sul, a gente eu trabalhava na graduação com frutos do cerrado, sabe? Então a gente buscava assim frutos que ninguém nem conhecia e quando a gente ia pesquisar, eles tinham um potencial muito grande de serem processados, né, utilizados na engenharia de alimentos como fontes de compostos bioativos, como fontes é, de vitaminas, de minerais, né? Então são coisas assim que a gente precisa explorar mais e que às vezes precisa só mais oportunidades, né? Uma maior investimento na pesquisa nessa área. E também a gente tem a possibilidade de aumentar o shelf life dos alimentos e, consequentemente, né, a gente tem redução de perdas de alimentos. Né? A gente tem aí o Brasil que voltou agora para o mapa da fome, né? A gente tem diversas pessoas passando fome, tanto no Brasil como no mundo, e temos alimentos sendo desperdiçados ainda. Então, vamos trabalhar com embalagens que são capazes de aumentar o shelf life dos alimentos, de evitar essa perda de alimentos e perda de uh, um produto que é tão rico, né, e que muita gente necessita. Passando um pouco para filmes e coberturas especificamente, para que o que é necessário, né, para um filme ou uma cobertura ser eficiente naquele alimento. Então, primeiro, a gente precisa de um filme ou cobertura com boas propriedades sensoriais, né? Muitas vezes é importante que não tenha odor, não tenha sabor, porque a gente quer sentir o produto em si, né? Que tenha boas propriedades de barreira a gases, boas propriedades mecânicas, né? Que tenha uma estabilidade bioquímica, físico-química, microbiológica que seja suficiente, né, para o produto ao longo do shelf life daquele produto. Não apresentar também resíduos tóxicos, né, ser segura para o consumo, porque muitas vezes esses filmes ou coberturas que a gente trabalha, eles podem ser consumidos, uma vez que são feitos de produtos de alimentos, muitas vezes, ou até de produtos que são
seguros para o consumo. É importante que tenha uma tecnologia simples de fabricação. Se você começa a inventar muito, a colocar uma tecnologia muito complexa, assim, processos muito complexos, aquilo vai só se tornar aquele produto mais caro para a sua produção e muitas vezes não vai fazer muito sentido, né? E também, muitas vezes, quando a gente fala de coberturas, por exemplo, a gente quer pensar no pequeno produtor, no pessoal que está lá na produção de alguma fruta e ele quer que a fruta distribuir mais, né, que chegue mais frutas à indústria, então, porque no processo de colheita, de armazenamento, de transporte, tem muita perda. Então, se ele já na fazenda, no lugar que tem a produção, faz essas coberturas, ele consegue ali uma retenção de maior do produto, né? Então, ele precisa de uma tecnologia simples, né? Que não seja muito complexa. É importante que não seja poluente, né? Se a gente já está trabalhando com algo que seja biodegradável, que seja melhor para a natureza, então não faz sentido a gente usar algo que seja poluente. E apresentar disponibilidade e um baixo custo também é importante. E quais são as finalidades de utilização de um filme ou de uma cobertura, né? Primeiramente, inibir a migração de umidade, de oxigênio, dióxido de carbono, aromas, lipídios. São algumas das funções importantes de filmes e coberturas que a gente já viu nas funções da embalagem, né? Uma outra coisa é introduzir aditivos aos alimentos, como compostos antioxidantes, aromas, agentes microbianos, né? Então, isso é algo importante também, porque se a gente tem uma embalagem que possui um antioxidante, por exemplo, que vai, ao longo do shelf life, migrando para o nosso alimento, garantindo que ele não oxide, a gente não precisa, então, adicionar no alimento em si, né? A gente adicionando na embalagem, ele já vai migrando aos poucos para aquele produto. A gente tem um produto com menos aditivos. Então, isso também é algo que os consumidores estão levando em consideração, né? E melhorar a integridade mecânica ou as características de manuseio daquele produto. Filmes e coberturas, quando são utilizados em frutas, a gente tem o uso dele como uma camada bem fina, né, na superfície do material, sendo comestível junto com o produto, e eles atuam reduzindo a perda de umidade, a entrada de oxigênio, diminuem a taxa de respiração e retardam a produção de etileno. Então, quem já estudou tecnologia de frutas e hortaliças, né, sabe que algumas frutas continuam respirando depois da colheita, né? Então, a gente precisa, às vezes, reduzir um pouco essa taxa de respiração para que essa fruta aguente, né, um transporte mais longo, ir para um lugar mais distante, né? Que a empresa consiga fazer exportação do seu produto, porque muitas vezes, dependendo da fruta, né, com o período de transporte, ela já vai chegar no seu destino inadequada para o consumo. Trago aqui para vocês também a definição de filmes e coberturas. Então, os filmes são formados antes da sua aplicação no produto, enquanto que as coberturas são formadas durante a aplicação. Ou seja, né, aqui tem um esqueminha bem legal que eu gosto de mostrar, que é a produção de uma solução filmogênica. Então, a gente tem primeiro a formação da solução, a gente homogeneiza ela, e depois, quando a gente vai para o filme ou a cobertura, aí se distingue em dois processos, né? Para o filme, a gente vai fazer ali, depositar essa solução sobre um molde, esperar ele secar e vai ter o filme pronto. Com relação à cobertura, não. A gente vai aplicar o alimento naquela solução e quando aquela solução secar, a gente vai ter aquele alimento envolto pela embalagem, né? Coberto com essa solução. Então, é uma figurinha muito boa para ilustrar essa diferença de filmes e coberturas. Quais são as vantagens, né, da utilização de filmes? Então, primeiro, além dele ser biodegradável, existe uma alta
atualmente a possibilidade de elaboração de filmes em escala industrial, devido à capacidade termoplástica de amidos, né? Então, a gente já tem diversas pesquisas que vêm trabalhando com amidos, com proteínas, com diferentes fontes renováveis e tem essa possibilidade já de elaboração em escala industrial. A gente tem diversos pesquisadores trabalhando com equipamentos para tornar esses processos mais industriais possíveis. Com relação às coberturas, né, ela exerce um efeito de permeabilidade aos gases em maior ou menor proporção. E uma coisa importante quando a gente for trabalhar com coberturas é que a gente precisa de uma camada, né, semipermeável ao redor da fruta, porque a gente não pode também ter uma camada impermeável à transmissão de gases, porque senão a fruta vai ficar bonita por fora, mas por dentro ela vai estragar, porque não teve essa transmissão de gases, né? É importante ter esse balanço aí de como a gente vai fazer a cobertura das frutas. E para a elaboração de uma solução filmogênica, para depois a gente fazer um filme, uma cobertura, o que a gente precisa? Então, primeiramente, uma macromolécula, né, que pode ser um carboidrato, uma proteína, né, com um plastificante, algum solvente e dependendo do que a gente está utilizando, a gente pode utilizar um ajustador de pH ou não. Né? Isso aí depende da formulação que a gente está usando. E assim a gente tem uma solução filmogênica. Os métodos de elaboração a gente tem diversos também, que a gente encontra na literatura e nas empresas. Podemos ter filmes prensados e soprados, filmes moldados, filmes por casting ou por extrusão termoplástica. Essas são uma das principais métodos de elaboração, mas a gente também tem outros que estão sendo desenvolvidos aí e que vêm como tecnologias emergentes no desenvolvimento de embalagens. O processo de casting, que é um que eu trabalhei no mestrado, é um processo muito interessante, porque é um processo pelo qual você tem o volume conhecido da solução e você deposita ele numa superfície, né? Quando esse filme, essa solução estiver seca, a gente retira ali do molde e temos o nosso filme. Como a gente conhece, né, a quantidade o volume de filme que vai ser colocado, né, e a quantidade de água que tem nesse produto, né, a viscosidade que ele tem, a gente consegue controlar a espessura dele para depois ter uma aplicação e a gente ter um controle de qualidade desse produto. Para a elaboração de coberturas, a gente pode fazer por imersão, que é a que eu expliquei anteriormente. A gente simplesmente mergulha, né? Imerge esse produto na solução. A pulverização, que é a utilização de um spray ou por moldagem também. Pode ser feita as coberturas em frutas ou no produto. As coberturas comestíveis, né? Elas fazem um controle de gases que deve ser benéfico ao produto e podem provocar desordens fisiológicas, então deficiência de oxigênio ou excesso de CO2. Então, por isso a gente tem que pensar muito bem na espessura que a gente vai fazer essa cobertura, né? Em qual é a formulação que a gente vai utilizar para esse produto, quantas camadas a gente vai fazer, porque se a gente sufocar demais a fruta, ela vai acabar não ficando imprópria para o consumo, né? E o benefício desse controle de gases é basicamente o retardamento dos processos de amadurecimento e o início da senescência, que vai ser prolongado um pouco. Falando um pouco de embalagens bioativas, né? Quando a gente se trata de embalagens bioativas, a gente tem aquelas embalagens que vão atuar no alimento, ou depois, se a gente for consumir ela, a gente pode ter alguma ação dessa embalagem no nosso organismo também. Então, essas embalagens podem ter a adição de agentes antioxidantes, agentes antimicrobianos, nanoestruturas, agentes probióticos, corantes, né? E isso é importante porque depois a gente evita de adicionar isso diretamente no nosso alimento. Então agora eu vou trazer alguns exemplos de
que eu encontrei na literatura aqui de embalagens bioativas com esses compostos que eu listei para vocês. Então, o primeiro que eu trouxe aqui é um filme, são filmes que foram elaborados por casting, esses filmes foram compostos por amido e glicerol, gelatina e glicerol, amido, gelatina e glicerol, e adicionados de polpa de gabiroba, e foi desenvolvido sachês para acondicionar azeite de oliva. Então, foi concluído com esse artigo que a adição da gabiroba conseguiu aumentar o shelf life do azeite de oliva, né? Devido aos compostos presentes ali na embalagem, a gente aumentou o shelf life do nosso produto. Aqui temos um outro também, que foram elaborados por casting, foram à base de amido de araruta e microcápsulas de amora. Esses produtos apresentam uma elevada quantidade de antocianinas devido às microcápsulas de amora. A antocianina é um composto muito presente na amora e tem uma capacidade antioxidante muito forte, né? E foram preservadas essa capacidade antioxidante e se manteve no filme e também conseguiu trazer essa coloração para as embalagens, né? Então, se a gente tem um alimento que ele é fotossensível, a gente, com uma embalagem que tem essa cor mais intensa, né, já evita a sua oxidação devido à luz. Esse daqui é um trabalho também muito interessante. Foi elaborado filmes por casting de amido e farinha de babaçu, né? Tanto o amido quanto a farinha de babaçu apresentaram compostos fenólicos e atividade antioxidante, segundo os autores, e os filmes já só com a presença do amido ou da farinha já apresentaram essa coloração mais escura, né? Então pode ser utilizado para alimentos fotossensíveis. Então é uma sugestão para alimentos que são sensíveis, né, à oxidação pela luz e também tem essa presença dos antioxidantes que vão ajudar na preservação do alimento. Falando um pouco sobre embalagens bioativas com agentes antimicrobianos, né? A gente tem esse primeiro trabalho aqui, que é um filme elaborado com amido, glicerol e extrato de avenca. Ele foi aplicado em peras minimamente processados, né? Segundo os autores, a recomendação é de 0,3% do extrato de avenca apenas. E a gente já tem um ganho muito grande, né, na quantidade de micro-organismos presentes nesse produto ao longo dos dias. A gente pode ver aqui nos gráficos que esse azul é o controle, que não tem extrato de avenca, e aqui a gente tem o produto com maior quantidade com 0,3% de avenca, né? Então, já teve uma redução muito grande na quantidade de micro-organismos presentes no produto ao longo do tempo. Este é uma outra embalagem, né, que foi filmes de amido de milho e extrato de própolis em diferentes concentrações. E a gente teve uma capacidade antimicrobiana desse extrato frente a Staphylococcus aureus e Escherichia coli, né? Então, a gente percebe aí a importância, né, desses compostos presentes na embalagem. E a capacidade antimicrobiana foi devido aos flavonoides presentes e ao ácido cinâmico que está presente no extrato de própolis e foi inserido na embalagem. Aqui a gente tem um trabalho onde foram feitos filmes de alginato com óleo essencial. Nesse caso, foi utilizado óleo essencial de capim-limão, tomilho, sálvia, e teve um efeito muito positivo na frente à Escherichia coli, principalmente o óleo essencial de tomilho. Lembrando que os óleos essenciais têm uma grande capacidade antimicrobiana, antioxidante, né? Então, utilizar eles no desenvolvimento de embalagens, né, para essas embalagens é muito vantajoso, porque é um produto que não agride o meio ambiente, né? É um produto muito interessante e muitas vezes ele traz até um certo aroma para o produto, né? Então, é importante pensar nisso também. Com relação à adição de probióticos, né, a gente tem aqui um exemplo onde foram adicionados probióticos a um filme de proteína de soro de leite.
os autores verificaram que essa matriz era capaz de incorporar esse agente antimicrobiano e esse agente probiótico, desculpa, e esses probióticos se mantiveram viáveis por 60 dias nas embalagens. Então, essa é uma embalagem comestível, né? Então, a pessoa pode consumir esse produto e ter essa ação dos agentes probióticos também no seu organismo. Este foi um outro trabalho onde foram desenvolvidos filmes de proteína de soro de leite com kefirã e foi adicionado micro-organismos probióticos também. Então, eles fizeram filmes com e sem micro-organismos probióticos. Os autores indicaram que estes filmes, como veículos de probiótico, devido à liberação ocorrer no intestino, ou seja, né, esses filmes, esses agentes probióticos que estão inseridos no filme, eles só vão ser liberados quando chegar no intestino da pessoa. Então, isso também é muito positivo, porque a gente tem o controle, né, desses agentes para liberar no momento certo que a gente necessita. Aqui temos uma cobertura que foi feita em morangos de carboximetilcelulose com L-plantarum, né? É um agente probiótico também. E os autores indicaram como uma maneira de levar esses probióticos aos consumidores, que muitas vezes as pessoas não procuram esses produtos probióticos puros, né? Então, mas a pessoa procura uma fruta. E daí, se aquela fruta já tem ali aquele agente presente, é interessante também para melhorar aí a alimentação das pessoas, pensar também na nutrição das pessoas. Esses probióticos se mantiveram viáveis durante todo o shelf life dos morangos e foram muito aceitos sensorialmente através de testes que foram realizados pelos autores. Falando um pouco de nanoestruturas, a gente tem também diversas nanoestruturas que podem ser aplicadas em embalagens, como nanocristais de celulose e entre outros, agentes nanoencapsulados e tal. Aqui a gente tem um trabalho que foi realizado com coberturas de morangos e foram feitas gelatina com nanocristal de celulose. E uh, essa essa adição desses nanocristais contribuiu muito com o shelf life do produto. A gente tem aqui na foto a amostra que não tem a cobertura e a amostra que tem a cobertura aqui do lado, né? Então, após 8 dias, a que não tinha cobertura já estava totalmente impossível de comer, enquanto que as outras ainda estavam viáveis para o consumo, né? Então, vê-se a importância dessa aplicação dessa cobertura. Aqui a gente tem um outro trabalho que trouxe filmes de amido de milho com nanocápsulas de óleo de casca de laranja. Então, encapsulando esse óleo, ele é liberado de forma controlada, né, para o produto e consegue, então, contribuir com o shelf life do produto embalado. Então, apesar de ele apresentar esse óleo de casca de laranja, apresentar propriedades antimicrobianas, antioxidantes, eu trouxe ele aqui em nanoestruturas porque a gente fez primeiro um processo de encapsular esses óleos para então inserir eles na embalagem e dessa forma a gente tem uma liberação controlada deles ao longo do shelf life do produto. Nesse outro trabalho foi estudado uma nanoemulsão de aloe vera e eugenol para cobertura e foram aplicados em camarões, né? É uma opção, segundo os autores, para alimentos gordurosos e, de acordo com os resultados que a gente viu, que os autores viram, foi muito eficiente na preservação desses alimentos e desses produtos que foram testados. A gente também pode estar adicionando corantes a essas embalagens. Esses corantes muitas vezes apresentam também capacidades antioxidantes, antimicrobianas ou entre outros, mas também é importante porque a gente tem ali um produto que está como uma barreira, né, à luz, então evita essa oxidação, essa fotooxidação do nosso alimento. Além de tudo, a gente tem um produto que fica mais bonito, né? A gente, por exemplo, imagina embalar algum produto numa embalagem amarela, assim, que foi colorida com um corante natural, né?
Então, é muito importante também de pensar nessas questões. Nesse caso, é um filme de hidroxipropimetilcelulose, que foi adicionado de curcumina microencapsulada também. Essa curcumina é derivada do açafrão da terra, que tem, como eu falei, propriedades antimicrobianas, antioxidantes, e a adição dessa curcumina encapsulada alterou a cor da embalagem e possibilita, né, a utilização em alimentos fotossensíveis. Aqui, novamente, é um trabalho de amido de babaçu, que foram utilizados para o desenvolvimento dessas embalagens. Nesse caso, é só de amido de babaçu, e os autores utilizaram diferentes plastificantes, né? Então, esse amido já traz essa coloração, então não necessita a adição de cor à embalagem. Então, apresenta um potencial para alimentos fotossensíveis e também apresenta capacidade antioxidante. Aqui é um filme que foi feito com amido de batata, maisquitosana e extrato de acácia catecu, né? É uma plantinha, né, muito conhecida e tem essa coloração vermelha, assim, essa cor bem intensa, né? Que quando foram aplicadas nas embalagens, nos filmes, a gente já viu que teve essa característica, né? De trazer a cor do extrato para a embalagem. A gente também pode estar adicionando vitaminas nessas embalagens. Esse aqui é um trabalho onde foi feito filme de desintegração oral, que é uma outra área muito interessante também, que são filmes que você consome, servem justamente para você consumir. Esses não são necessariamente para embalar algo, mas são como se fosse uma bala, um chiclete, assim, que você consome ele e ele se desintegra na sua boca. Esses aqui foram feitos com gelatina, amido, sorbitol e extrato de acerola. Esse extrato de acerola, ele tem uma grande quantidade de vitamina C. Então, a gente teve uma liberação da vitamina C desse filme. Então, é uma forma também da gente estar veiculando, né, o consumo de mais vitaminas, de algum agente que seja bom para a nossa saúde. E os autores verificaram também que o aumento da quantidade de amido aumenta a resistência desse filme e o tempo de desintegração. Aqui a gente tem um outro trabalho onde foram realizadas coberturas comestíveis de goma xantana adicionadas de vitamina E em baby carrot. Então a gente teve ali que ao longo da vida útil, né, a gente manteve a quantidade de vitamina E nessas cenourinhas, que é algo que ia se perdendo nas cenouras que não estavam com a cobertura, enquanto que as que estavam cobertas não se perdiam essa quantidade de vitamina. Então, trazendo para a gente um produto com uma qualidade aí nutricional e sensorial muito boa. Nesse trabalho, a gente foi realizado coberturas de metilcelulose e ácidos graxos, adicionadas também de vitamina C, né, que é o ácido ascórbico, foram aplicadas em pêssego e pimentões, e através dessas embalagens, garantiu a presença da vitamina C nos produtos por um maior período, reduzindo em até 50% a perda dessas vitaminas, né? Então, as vitaminas já presentes no pimentão e no pêssego foram mantidas através da utilização dessas coberturas que tinham aí uma adição de vitamina C. E aqui, por fim, eu queria trazer o resultado dos meus trabalhos do meu mestrado, né? No meu mestrado, eu trabalhei com amido de arroz, do arroz branco, arroz vermelho e o arroz negro. Não sei se vocês conhecem essas variedades de arroz, mas o arroz vermelho e o arroz negro são produtos muito interessantes que têm diversas propriedades, apresentam capacidade antioxidante, apresentam compostos muito ricos para a nossa saúde, como, por exemplo, fibras, antocianinas, e através dessas matérias-primas eu fiz a extração dos amidos desses arrozes, né? Então eu tive ali 3 amostras de amido
E com essas amostras de amido, eu fiz a aplicação e desenvolvi filmes, que são aqui os filmes elaborados. Então, o que foi feito e o que a gente percebeu, né? Que a gente, através do nosso método de extração de amido, que não foi um método muito abrasivo. A gente não a gente queria um método que fosse leve para manter mesmo esses compostos que são presentes nos amidos, no arroz preto, no arroz vermelho, se mantivessem no amido. Então a gente teve a manutenção da coloração, a manutenção de compostos bioativos, né, a manutenção da capacidade antioxidante que esses produtos apresentavam. E depois a gente aplicou eles no desenvolvimento de filmes e também a gente teve a manutenção dessas características que os amigos apresentavam, além, né, da coloração. No arroz preto, por exemplo, que ele ficou bem com uma coloração bem intensa roxa, então pode ser utilizado para a aplicação em produtos fotossensíveis, né? Então foi um trabalho bem legal que a gente desenvolveu e foram publicados esses dois artigos aqui a respeito desse processo. Se alguém quiser mais informações, depois a gente pode conversar mais. Agora eu trago algumas considerações finais sobre esse tema. Então, eu acho que é uma vantagem muito grande para o meio ambiente e, consequentemente, para a população, pesquisas e a gente buscar cada vez mais trabalhar com embalagens biodegradáveis, sustentáveis, bioativas, né? Traz muitas vantagens para o meio ambiente. A gente tem embalagens que possuem alimentos na sua composição, então essas embalagens podem ser consumidas, né? É uma forma de estar aproveitando alimentos que às vezes são descartados. Por exemplo, quando a gente pensa em vegetais que não estão ali naquela forma que é comercial, né? Que as pessoas não, muitas vezes, muitas pessoas não compram porque não está naquela forma comercial. Então a gente pode utilizar isso para a produção de embalagens ou outros produtos. Muitos desses filmes, dessas embalagens, apresentam boas características de permeabilidade ao vapor de água e permeabilidade ao oxigênio. Muitos também apresentam boas propriedades mecânicas. Pode melhorar a característica sensorial dos alimentos embalados, né, ou pelo menos retardar aí a degradação de compostos, a degradação, alterações de cor, sabor, a adição de nutrientes ou compostos no produto. Então, a gente pode adicionar na embalagem esses agentes, esses aditivos, e não no produto em si, né? As cores provenientes de fontes naturais são riquíssimas. Eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos, mas a gente for buscar outras fontes, a gente pode encontrar diversos produtos que têm cores intensas e que a gente consegue esse efeito super legal. E também ter um produto baseado em fontes renováveis, que é super importante. Outra coisa também, a gente pode estar utilizando resíduos da indústria de alimentos, né? No meu trabalho de mestrado que eu estava falando para vocês anteriormente, por exemplo, a gente utilizou o produto inteiro, né, os grãos integrais, para o desenvolvimento do trabalho. Só que a gente fez alguns testes com quirera de arroz e a gente viu que dava para fazer também. Então, assim, a quirera, que é um produto que não tem um valor agregado muito alto, né, que muitas vezes é considerado resíduo para a indústria de arroz, a gente podia estar utilizando ele para extração de amido e desenvolvimento de embalagens, ou extração de amido para outras coisas também, que os amidos podem ser aplicados em diversos tipos de produto. Quem conhece um pouco de amido sabe disso. Mas, enfim, a gente pode estar utilizando diversos resíduos da indústria de alimentos que seriam descartados, que seriam desperdiçados, e incorporar eles no desenvolvimento de embalagens. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês é que a gente tem uma área de atuação muito promissora na área de embalagens, né? Como vocês podem ver, puderam ver durante a apresentação, são diversas funções que as embalagens têm, são diversos objetivos que a gente precisa, e são diversas possibilidades que a gente tem nesse processo. Então, é um campo que a gente te abre assim um mundo de possibilidades que às vezes você precisa selecionar para onde você quer seguir, porque senão você acaba se perdendo assim, de tantas possibilidades e tendências que a gente tem
e é um mercado muito inovador, que está sempre inovando, sempre buscando é, saber o que o consumidor precisa, e é muito interessante também, é uma área muito promissora. É, a questão de filmes e coberturas é um ramo que ainda precisa de uma atenção com relação à ampliação de escala, né? Muitos ainda não têm muito, não tem essa escala muito ampliada, então precisa pensar um pouco mais nisso. E a gente precisa trabalhar um pouco também com redução de custos e otimização de processos, né? Muitas vezes as embalagens biodegradáveis têm um custo mais alto porque ainda não se tem é, essas questões de maquinário e equipamentos para fazer esse produto em outra escala, então aí acaba aumentando um pouco o custo, mas se a gente for pensar em questões ambientais, em questões de sustentabilidade, é mais vantajoso e é preferível, né? Bom, acho que não sei se eu falei muito rápido, se todo mundo conseguiu entender, mas eu queria agradecer muito a UFSC, ao CEMEA, ao pessoal da comissão que me convidou, fiquei muito feliz com o convite e espero, né, que tenha conseguido atingir a expectativa de vocês aí com relação às embalagens. Espero que eu tenha trazido um pouco de essa vontade de trabalhar com embalagens, que é uma área muito legal, assim, que a gente que trabalha, gosta muito. Queria agradecer ao grupo Food for You, da FEA da Unicamp, que é o grupo que eu pertenço, que eu estou trabalhando no meu doutorado também, que tenho tenho uma grande admiração pelo grupo, pelas pesquisas que a gente vem fazendo, que são muito interessantes. Então, se alguém tiver curiosidade de saber o que a gente está desenvolvendo, pode buscar no Instagram, o grupo Food for You, que a gente, ou entrar em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer em falar com vocês, tá? Então, muito obrigado e deixa o meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato para para conversar um pouco mais. Esse aqui também é o meu Instagram. E muito obrigado. Obrigada pela palestra, Lua. Já foi uma introdução para o minicurso que vamos ter essa semana sobre coberturas de alimentos. Então, acho que foi Ah, bem importante para o pessoal. Agora eu vou abrir aqui para perguntas. tá. Então, bom dia, Lu. Primeiro, eu queria agradecer a palestra, foi bem legal. Por trabalhar um pouco com as embalagens, eu achei um tema muito interessante e eu tenho uma dúvida. Para mim, foi uma dificuldade durante a execução do meu projeto achar materiais, polímeros biodegradáveis, que eu pudesse aplicar diretamente nos alimentos pela questão da produção das soluções mesmo. Você teve alguma dificuldade nesse sentido e tem alguma solução também? Porque, por exemplo, eu trabalhava com polímeros que não eram solúveis em água, só em solventes orgânicos. Então, se tivesse resquício desses solventes, poderia ser prejudicial para o alimento, para a pessoa que estava consumindo, na verdade. É uma grande questão que a gente tem que dar uma estudada e ver realmente como a gente faz para retirar esse solvente que pode estar causando uma toxicidade para o nosso produto. Eu não tive esse problema, porque nos trabalhos que eu já fiz, a gente sempre trabalhou com água mesmo, e mas é algo para tomar cuidado, né? De qual solvente a gente vai utilizar e que a gente precisa realmente ter certeza que esse solvente saiu para depois a gente conseguir embalar esse produto. Não sei responder exatamente o que fazer, mas precisa tomar muita atenção com relação a isso. Muito obrigada. Me ajudou bastante, né? Que eu vi que é um trabalho que também foi bem desenvolvido. Então, obrigada.
primeiro lugar, parabéns pela palestra, foi muito completa, amei todos os exemplos, porque daí me situou na área, porque eu trabalho com a área de microbiologia e não de embalagens. E daí, como eu tenho muito foco com relação à higiene dos alimentos, fiquei bem curiosa para compreender essa utilização de filmes e coberturas, se os alimentos necessariamente, desculpa, as frutas e os vegetais precisam necessariamente ser higienizados antes de receber a cobertura, ou depende o tipo de utilização. Sim, sim. Antes de a gente fazer a aplicação e a embalagem desse produto, a gente precisa que ele esteja higienizado e limpinho, para que depois a gente consiga, até para a gente ter uma melhor aderência da cobertura na fruta, no vegetal, né? Então precisa sim lavar antes e ter ele higienizado. Entendi. Então, ele é mais dedicado à área de produtos minimamente processados? Também pode ser, mas a gente pode, por exemplo, colher uma laranja, passa pelo processo de lavagem, depois passa por um processo de embalagem daquela laranja, sabe? E aí a gente vai ter esse produto com shelf life maior. Então, mas precisa ter uma etapa de lavagem, sim, porque senão a gente pode trazer resíduos de terra ou de alguma coisa. Não necessariamente ser minimamente processado, mas pelo menos a etapa de lavagem precisa sim ter. Entendi. Então, uma vez que esse tipo de produto, como ele vai passar por uma etapa maior de processos, com certeza ele vai ter um valor agregado maior. Então, tu vislumbra a comercialização desse tipo de produto no mercado interno ou seria mais dedicado para exportação? Eu vejo no mercado interno também, e inclusive eu trabalhei numa empresa fora do Brasil, na Espanha, que a gente fazia essa aplicação de coberturas nas frutas e vegetais, e era mais no mercado interno mesmo, mas tipo, para ter o produto sendo disponível de uma região para outra, de uma cidade para outra, ou até dentro da cidade mesmo, no mercado por um maior tempo, tendo a aplicação disso, a gente já consegue uma maior vida útil desse produto. Então, mesmo no mercado interno, eu vejo uma grande área, uma forte possibilidade de utilizar essa aplicação, sim. Obrigada. Eu já estaria satisfeita com relação às minhas dúvidas, mas como a gente está com um grupo de alunos aqui, então eu gostaria também de saber como que foi que tu chegou nessa oportunidade de chegar até a trabalhar na Espanha, e como foi essa experiência, e se tu tens algum conselho para a carreira dos nossos acadêmicos. Bom, eu comecei a trabalhar com embalagens no mestrado, né? A minha orientadora era a área forte que ela tinha no mestrado, e aí a gente começou nessa área de trabalhar com amido e aplicação em embalagens, e depois eu fui fazer o doutorado em outra instituição, e daí não consegui seguir nessa mesma linha. Porém, ao longo do meu doutorado, surgiu essa oportunidade numa spin-off que foi criada na Universidade Politécnica da Catalunha. E como eu conhecia já os pesquisadores envolvidos nesse processo, nessa empresa, eles entraram em contato comigo se eu não tinha interesse em estar trabalhando lá por um período. E daí fui, e trabalhamos lá, trabalhei por lá por um ano. Foi uma experiência muito legal, conheci várias pessoas, né? Aprendi outro idioma e aprendi mais sobre esse processo, tive uma maior interação com a questão industrial mesmo, com a questão empresarial, porque eu tinha uma noção muito mais acadêmica do que de indústria, e essa foi uma oportunidade de eu chegar e conhecer mais sobre, a gente não pode, a gente precisa pensar também no custo disso, a gente precisa pensar no cliente, a gente precisa pensar, fazer aí um contato com as pessoas e ver o que nossa clientela está precisando, o que está sendo, qual que é a demanda, né? Vamos participar de uma feira, de um negócio para buscar investidores. Então, foram situações que eu fui entrando assim nesse emprego que ampliou muito assim o que eu já tinha aprendido, o que eu já sabia, e foi muito importante para mim, né, essa questão para entender mais sobre o ambiente empresarial e industrial. Então, o que e a minha
meu conselho para os acadêmicos é que amem o que vocês, escolham algo que vocês gostem, que daí você vai conseguir estudar mais tranquilo, você vai ter curiosidade em buscar ali a resolver esse problema, porque se a gente não gostar, não adianta que você vai só empurrando com a barriga e não vai conseguir ir para frente. Mas se você gostar, você vai ficar, nossa, mas e se a gente fizer isso? E aí você vai começar a sugerir coisas e pensar em possibilidades. Então, faça algo que você gosta. A engenharia de alimentos é uma área, é um curso que tem diversas áreas, né? A gente, acho que vocês aí tem vários professores, um de cada área, que deve ser. Então, são muitas possibilidades, sabe? Você vai achar alguma área que você goste, e se você não gostar daquilo, tente outra, sabe? Vai testando, assim, pode ir testando, que não tem problema. E uma hora você vai achar algo que você goste e vai conseguir ser feliz na sua carreira. Muito obrigada. Imagina. Oi, Luan, tudo bem? Eu sou a Carol. Oi. Parabéns pela palestra. Eu também gosto bastante dessa parte de frutas, enfim. E eu queria saber contigo em relação à aplicação ali das coberturas, como, por exemplo, tu tá colocando um alecrim no morango, como é essa questão sensorial? Como que os públicos ali reagiram a isso, sabe? Teve algum resquício, alguma coisa assim? Então, depende muito de como você está inserindo esses extratos ou óleos essenciais ou agentes na embalagem. Se é um produto que tem um aroma muito forte, às vezes é mais recomendado você encapsular ele primeiro e inserir ele de uma forma encapsulada, que assim não vai afetar muito na sensorial do produto. Mas muitas vezes pode ter algum também que se complemente com o sabor daquele alimento e o consumidor acabe aceitando. Então, a, o que você tem que fazer é um teste sensorial mesmo, não tem muito para onde correr, sabe? Depois que você desenvolveu e você viu que funciona para a preservação do alimento, faz um teste sensorial e vê se as pessoas consumiriam. Não tem muito para onde correr. Entendi, muito obrigada. Agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de palestrar para a gente. Foi um tema muito bom, que está super em alta, o pessoal tem uma curiosidade sobre isso. E como eu Sim. tinha dito, serviu como uma introdução mesmo para o nosso mini curso que vai ocorrer. Eu Então, muito vi, eu vi na obrigada mais uma programação que vai vez. ter um mini curso, que legal. Eu serei isso. Acho que travou. Não voltou. Teria alguma coisa para falar? Não, só Mais gostaria uma mesmo de vez? agradecer o convite e dizer que sempre que precisarem, é só entrar em contato e a gente se vê numa próxima. E espero poder visitar vocês alguma vez. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Até. Tchau.